Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último desta terça-feira e cheio de informações importantíssimas para você torcedor vascaíno, porque faltando algo em torno de um mês para que venha a ser confirmada a aquisição de 70% da SAF do Vasco pela 777 Partners, hoje teve problema. 6 vice-presidentes do clube enviaram uma carta ao presidente Jorge Salgado reclamando da maneira com que vem sendo feita e realizada as reuniões para se tratar deste assunto, no caso a SAF. A gente vai trazer todos os detalhes disso, que até preocupa demais o torcedor vascaíno, pois um assunto tão importante como a SAF não poderia estar tendo problema, faltando algo em torno de um mês para ser confirmado esta mudança que vai ficar marcada na história do clube. Além disso, vamos falar também sobre muitas outras situações. Hoje foi dia de treino no CT Moacir Barbosa, tem também problemas envolvendo o meio-campo paraguaio que pertence ao Vasco, está emprestado ao Coritiba, Matias Galarza. Então você de fato não pode perder e está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva, deixe também o seu like, principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. Além disso, fica até o final do vídeo para que você possa assistir tudo e não perder absolutamente nada. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, e eu quero iniciar falando sobre treino que aconteceu hoje no CT Moacir Barbosa, pois como está aparecendo aí para vocês nas imagens, o treino hoje à tarde foi dividido em duas etapas. A primeira sendo realizada dentro da academia do CT. Vemos aí o Anderson Conceição, vemos também o Gabriel Peck fazendo esse trabalho de musculação, o Carlos Palacios voltado mais para a parte física de cada jogador. Mas não parou por aí, porque após a academia, os atletas também foram a campo. Essa atividade foi dividida, no caso, nestas duas partes. Em campo, o Zé Ricardo novamente dividiu dois times, um time de titulares e um time de reservas, e fez uma atividade bastante puxada. Teve um momento também de conversa, tudo isso visando essa partida da próxima quinta-feira contra a equipe do Grêmio. Uma foto bastante legal e interessante é essa que está aparecendo aí para vocês, do meio campo Martim Sarrafiore. Ele que ainda não está 100%, não tem condições de estar à disposição da comissão técnica, mas já vem fazendo alguns trabalhos de reabilitação física, algumas corridas em torno do campo, alguns trabalhos na academia. Aos pouquinhos o Martim Sarrafiore vem voltando à sua forma física. A gente espera que ele possa recuperar o quanto antes para que termine essa temporada ainda sendo utilizado pelo técnico Zé Ricardo. Na expectativa, deixa aí o seu comentário aqui embaixo sobre esse atual momento do Vasco e essa próxima partida de quinta-feira. Mas vamos seguir, porque ainda temos muitas informações e o tempo é curto, né? Eu quero já falar sobre o que aconteceu nesta tarde de hoje, antes de entrar no assunto Matias Galarza. Pois por volta das 6 horas, 6h30 da tarde, tivemos a informação de uma carta de reclamação ao processo da SAF. Essa carta foi assinada por 6 vice-presidentes. O Vitor Roma, que é o VP de Marketing, o Horácio Júnior, que é o VP de Responsabilidade Social e História, o Fábio Nogueira, que é o VP de Patrimônio, Maurício Correia, VP de Relações Públicas, Rafael Cobo, VP Médico, e também o Luiz Aragão, que é o diretor da área de Integridade. Todos esses assinaram, como já informado, reclamando do processo que vem sendo realizado pela diretoria administrativa em conjunto com a empresa norte-americana. Processo esse que, é claro, é denominado como a venda, a aquisição da SAF de 70% do Gigante da Colina. Nessa carta assinada por esses 6 VPs, os dirigentes apontaram que desde o princípio das negociações com a empresa norte-americana houve alertas, inclusive abre aspas, diz assim na carta, sobre a necessidade de maior envolvimento dos VPs, sobretudo em negociações que envolvam as suas áreas. Só resumindo para vocês e deixando bem claro o porquê desta reclamação. Muitas pessoas dizem que o Vasco será vendido.
Na real, o Vasco em si não será vendido. Qual é o processo que está sendo realizado hoje dentro do clube? É uma separação entre o Clube de Regatas Vasco da Gama como associação e o futebol, que se tornará a Vasco SAF. Essas duas partes irão se desvincular. O Clube de Regatas Vasco da Gama continuará sendo o Clube de Regatas Vasco da Gama, no caso com basquete, com vôlei, com as sedes náuticas, com a sede do Calabouço, tudo isso permanecerá sendo do Vasco. Porém, uma parte que pertencia ao clube e atualmente ainda pertence ao futebol será vendido em 70% para a 777 Partners, só que os outros 30% permanecerão com o Clube de Regatas Vasco da Gama. E hoje vem tendo uma confusão entre essas pessoas, esses profissionais, esses dirigentes que são os VPs e a diretoria administrativa, no caso os profissionais que vêm tocando esse processo de venda da SAF. Por que tudo isso? Porque os VPs que realmente pertencem ao Clube de Regatas Vasco da Gama olham para toda essa situação e não sabem o que será feito. Estão entendendo que estão por fora. Eles não estão sendo encaixados, não estão sendo colocados nesse processo. Algo que seria fundamental para que o Vasco, como clube, após a venda do seu futebol, que hoje inclusive é o carro-chefe para o Clube de Regatas Vasco da Gama, possa se manter. Porque já que o maior local de lucro para o clube, para manter a sede náutica, para manter o Calabouço hoje vem do futebol, como essas mesmas instituições, esses mesmos locais irão se sustentar após a venda do futebol do Gigante da Colina. Então há essa grande dúvida. Ficou claro que de fato as negociações transcorreram por meses e no caso VPs alegam que nesses meses poucas coisas foram passadas para eles, ou seja, eles têm a ciência que não participaram de tudo que deveriam estar participando. Então há essa dúvida, inclusive isso foi confirmado, segundo eles, nesta carta, que principalmente após a reunião que todos estiveram com a KPMG nesta última sexta-feira, a grande maioria ficou ali meio que aéreo na conversa, aéreo na reunião, pois muitas coisas estariam sendo conversadas sem o conhecimento desses dirigentes. As informações, no caso, omitidas, pelos dirigentes, segundo esses 6 VPs que estão aí realmente reclamando de toda a situação, estão sendo omitidas por 3 profissionais que estão na linha de frente das negociações, sendo o VP de Finanças Adriano Mendes, o VP Jurídico José Cândido Bilhões e também o CEO administrativo Luiz Melo. Esses VPs pedem principalmente que a participação deles venha a ser de forma direta e efetiva na negociação e validação das seguintes questões: o licenciamento da marca Vasco, que pertence ao Clube de Regatas Vasco da Gama, a Vasco Academy, que é uma escolinha do Vasco que tem vários lugares, realmente em muitas regiões do Brasil, que pertence também ao Clube de Regatas Vasco da Gama, direitos adquiridos dos sócios estatutários e receitas de associação, legado histórico e exploração dos programas envolvidos, como o Tour, o Espaço Experiência, que hoje ocorre em São Januário, o Colégio Vasco da Gama, o uso de áreas compartilhadas do clube, como esportes além do futebol, instalações físicas, o uso também compartilhado de áreas por meio do marketing, relações públicas, financeiro, jurídico, secretária e o contrato com fornecedor de material esportivo, que hoje é a capa. Mas caso troque, o que irá acontecer? O clube também troca ao lado do futebol ou só troca o futebol? São algumas dúvidas que hoje giram no meio desses 6 VPs que querem muito participar, deveriam estar participando, mas segundo eles estão ausentes da grande maioria das conversas que vem acontecendo. O Vasco, como clube, a partir do seu presidente, se posicionou. A informação que a gente teve é que todos esses questionamentos, no caso colocados nesta carta assinada pelos 6 VPs, foram aceitos pelo Jorge Salgado, que solicitou a KPMG, uma empresa que realmente vem tomando conta, que presta assessoria e consultoria para o Vasco nessa negociação com a 777 Partners. Eles irão se encontrar nesta terça-feira. Uma reunião foi solicitada, foi aceita e os 6 VPs estarão se reunindo com a KPMG para tentar solucionar o mais rápido possível todo esse problema que foi gerado nesta tarde de hoje. Inclusive, um problema que foi realmente divulgado pela imprensa, mas que não era para ter sido divulgado, pois em contato com 3 VPs foi deixado claro que isso era uma carta ao presidente Jorge Salgado, não uma carta aberta aos sócios ou ao público. Ou seja, houve um vazamento. Vazamento esse por parte, muito provavelmente, dos 6 VPs que assinaram esse documento importantíssimo. 3, como eu já falei, foram entrevistados.
Um deixou bem claro que jamais teria vazado isso, o outro esclareceu que não era uma carta aberta, mas direcionada ao presidente. Era importante ter mantido tudo que estava escrito lá em sigilo, e também outro deixou bem claro o seguinte, abre aspas, o objetivo é chamar a atenção para alguns pontos que precisam ser mais debatidos, definindo melhor as fronteiras entre clube e SAF. Essa foi a definição, né, segundo esse VP, um dos que foram entrevistados sobre o motivo do envio desta carta ao presidente Jorge Salgado, que, volto a repetir, infelizmente foi vazado à imprensa. Mas é duro, é triste saber que um mês antes desse processo muito provavelmente vir a ser concluído, ainda há dúvidas, ainda há problemas, ainda há confusões nesta etapa, né? Que de fato, volto a repetir, é muito importante para o futuro do clube. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários, a gente espera que as coisas venham a ser solucionadas em julho, quando essa Assembleia Geral for acontecer, o melhor para o Vasco também aconteça. É isso que importa e é isso que o torcedor quer, anseia para que o nosso clube volte aos grandes tempos. Sendo SAF ou não sendo SAF, é isso que o torcedor mais deseja. Conto com a sua participação aí também nos comentários sobre tudo o que você achou desta confusão que aconteceu na tarde de terça-feira. Mas, seguindo, rapaziada, e agora para finalizar, falar sobre Matias Galarza, o atleta que pertence ao Vasco da Gama e está emprestado até o final do ano ao Coritiba, teve a sua convocação confirmada nesta última semana. Motivo de alegria para o Coritiba, que tem o atleta hoje como seu, e também ao Vasco da Gama, que apesar de tudo, tem o jogador. O Vasco é o clube que tem o Matias Galarza, que tem os direitos econômicos do atleta. Porém, mesmo com essa convocação, que estaria indo, no caso, o Paraguai disputar amistosos contra o Japão e a Coreia do Sul, de acordo com a imprensa paraguaia, o jogador perdeu o voo de conexão e acabou sendo cortado da lista de convocação. Lista essa primeira do Matias Galarza, ou seja, já chegou com pouca moral na seleção do Paraguai, uma informação que preocupa demais, pois o Galarza não vem tendo uma boa temporada. Até o momento não estreou com a camisa do Coritiba, já passou mais de 6 meses no clube do Paraná e não teve oportunidade, e em algumas partidas nem sequer foi relacionado. E a grande pergunta que fica é, o que está acontecendo? O jogador que sempre demonstrou ser muito focado com o Vasco e hoje no Coritiba, né, cortado da lista de relacionados, é cortado, né, da convocação para a seleção do Paraguai porque perdeu voo. Será que perdeu o foco, perdeu o objetivo, não se acostumou com o Coritiba? Não sei. A gente espera, torce para que dê tudo certo. Ele volte no final do ano, em caso, né, de término do empréstimo, melhor ainda para o Gigante da Colina, mas hoje a situação dele preocupa. Deve ganhar oportunidade mais à frente, pois o titular da posição, que no caso é o Andrei, outro conhecido também do torcedor vascaíno, acabou se lesionando e vai desfalcar o Coritiba até o final do ano. Então a gente espera que nesse período ele possa ganhar oportunidade e venha agarrá-las com toda a força para se destacar e voltar para o Vasco, como eu já falei, ainda melhor do que sempre foi no Gigante da Colina. Mas esse foi o vídeo, torcedor. Se você curtiu, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe. E é claro, amanhã, às 7 horas, estaremos aqui no Acorda Vascão, trazendo todas as novidades do Gigante da Colina. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus. E é claro, saudações vascaínas.